foi destaque nessa segunda e no final de semana. O Brasil ultrapassa 150 mil mortos pela Covid-19. O número de infectados chega a 5 milhões e 100 mil. Ainda assim, praias e bares estão lotados neste feriado prolongado. A cena de aglomeração de pessoas sem máscara se repete por todo o país. Vamos dar uma olhada. Não acredito. Nossa. Dia 10 de outubro, 9 horas da noite, Rua Dias Ferreira, no Leblon. No Guarujá, litoral de São Paulo, Jair Bolsonaro continua dando mau exemplo. Neste domingo, o presidente da República foi à praia sem máscara e provocou aglomeração. Ele tirou fotos com apoiadores, segurou uma criança no colo e disse o seguinte, que não é preciso se preocupar com a Covid-19. Olha aí, vamos dar uma olhada nessas imagens que registraram, então, a presença de Jair Bolsonaro no Guarujá, no litoral de São Paulo. E em Belém, no Pará, por causa da Covid-19, a procissão do Círio de Nazaré foi cancelada. O Círio é um dos maiores eventos religiosos do Brasil, costuma atrair milhares de pessoas. Mas olha o que aconteceu na inauguração de uma loja de departamentos no sábado na capital paraense. As imagens são impressionantes, dá uma olhada. Essa inauguração foi interrompida pela Polícia Civil por descumprimento de normas sanitárias. A Prefeitura de Belém disse que não podia fiscalizar essa inauguração por se tratar de um evento privado. A Amazônia bate recorde de focos de incêndio, isso desde 1998, quando começou o monitoramento de queimadas. De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, de 1º de janeiro até ontem, foram registrados 15.700 focos ativos de fogo. Enquanto isso, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais está sem comando. Depois de apenas um mês no cargo, José Carlos Mendes de Moraes pediu exoneração. Ele alegou motivos de força maior para deixar o órgão, que é subordinado ao IBAMA. O Papa Francisco define Padre Júlio Lancelotti como um mensageiro de Deus. Neste domingo, em Roma, Francisco contou aos fiéis que telefonou para o coordenador da pastoral de rua que vive em São Paulo. Padre Júlio, então, falou da surpresa que teve ao receber a chamada do Papa durante a missa dominical. Dá uma olhada. Ieri sera sono riuscito a fare una telefonata a un anziano prete italiano, missionario dalla gioventù in Brasile, ma sempre lavorando con gli esclusi, con i poveri. Aí eu, alô, aí a voz do outro lado disse, Padre Júlio, eu disse sim, eu era um jornalista estrangeiro. E aí disse, parla italiano ou habla castelhano? Eu disse, os dois, due. Ele disse, sono Papa Francesco. Aí eu vi a voz, né? Papa Francisco, eu falei, santità! E me levantei, não consigo falar com o Papa sentado, né?
a minha vontade era ajoelhar até. E aí o Papa disse, vi as fotografias dos moradores de rua, vi que você está sempre com os moradores de rua, como é o seu dia? Aí eu expliquei como é o dia, a missa, a convivência com os irmãos de rua. Ele sim, e disse, o principal não é o que nós levamos, é conviver com eles. Ele disse, eu sei das dificuldades, dos problemas que vocês passam, mas não desanime. E vive quella vecchiaia in pace. Ha bruciato la sua vita con i poveri. Questa è la nostra Madre Chiesa. Questo è il messaggero di Dio che va agli incroci del cammino. Que bonito ver esse depoimento do Padre Júlio. Vê-lo feliz, depois de ter passado o que passou, sofreu ameaças de morte, inclusive. Que bom. Vamos conversar um pouquinho sobre essas notícias com o Fernando Brito, jornalista e editor do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bem aí nesse feriado? Olha, tudo ótimo. Você não sabe, mas o Brasil descobriu a cura para a Covid e a vacinação já foi concluída. A população inteira está imunizada contra a Covid, porque só isso explica a insanidade do que a gente está assistindo. Devemos ser nós, né, que ainda percebemos que essa epidemia mata 600 pessoas por dia, que percebemos que ela não cedeu, que ela está voltando, inclusive na Europa, que foi o seu palco inicial. A Europa, nos últimos 3 dias, e vai para o quarto, registra recorde no total de novos casos da Covid. E só não registra recorde de mortes porque, ao contrário de certas pessoas que vão se aglomerar de forma suicida nas ruas, os serviços médicos são inteligentes e fizeram um grande aprendizado de como dar suporte às vidas ameaçadas pela Covid. Então, nós temos um número de mortes um pouco menor, mas ainda assim significativo, mas um número de casos superior ao que tínhamos no, digamos, auge da pandemia. Então, eu devo concluir que tivemos um ótimo final de semana, né, com o sol saindo depois de uns dias de chuva, e todos alegres, confraternizando, e, como diz o presidente Jair Bolsonaro, esse negócio de que a Covid é perigosa é coisa para os bundões. As pessoas que morreram devem ser todas assim, os seus parentes fiquem cientes de que os entes queridos que perderam eram fracos, eram fracotes, eram maricas, eles eram pessoas desprezíveis, inúteis, inservíveis, porque isso é um pouco a ideia que esses tempos modernos estão nos trazendo. O ser humano, como os isqueiros e telefones celulares, virou um objeto descartável. Sai um, joga-se fora, adquire-se outro, consegue-se outro. E isso, quando a gente escuta em seguida o Papa Francisco dizendo que naquele luxo, naquela riqueza do Vaticano, que ser um mensageiro de Deus nas encruzilhadas, nas esquinas, portanto, onde estão os nossos irmãos sem teto, sem trabalho, sem comida, é a verdadeira religião, que independe da crença em Deus, depende da crença na irmandade, na fraternidade dos seres humanos. Essa grande religião, os nossos deuses acima de tudo, que nesse país falam, invocam a presença divina para justificar a acolhida do inferno entre nós, essas pessoas jamais compreenderão isso. O ser humano vale porque é um ser humano. Não porque tem, não porque pode, não porque vai comprar um eletrodoméstico na loja da Havan, nem porque vai fazer uma festa na balada do Leblon. O ser humano é um ente que justifica toda a nossa preocupação, a nossa seriedade, e não essa palhaçada que nós estamos vivendo, e daqui a pouco você vai entrevistar o Fernando Ideu, que é apesar de jovem, um grande jurista, essa palhaçada que nós estamos vendo, inclusive, nas cortes superiores do país, um jogo político rasteiro, miúdo, de criar disputas marqueteiras, eu prendo mais, você solta mais, eu combato os bandidos, você não combate os bandidos, enquanto aquilo que é a letra da lei,
gostemos ou não dela, achemos ou não ela criticável, modificável, a letra da lei não é mais obrigação dos tribunais verem cumprir. Eu acho que o meu final de semana foi, portanto, de grande sol no exterior e grande escuridão no meu interior. Pois é. Fernando, o que explica aquela situação ali em Belém, da inauguração daquela loja de departamentos? Porque é isso, o Círio foi cancelado por conta de não causar aglomeração, e daí a gente vê essa abertura da loja com milhares de pessoas que pareciam estar ali. A gente falhou na comunicação, o governo falhou nessa comunicação, isso acho que é fato, né? Mas o que leva as pessoas hoje a se meterem em um lugar como esse? É isso que você colocou no tijolaço, de que a gente finge que não existe mais nada? Parece que a Covid está sendo ignorada e dessa forma ela vai deixar de existir? É um pouco disso? Eu acho que esse processo negacionista é natural e comum em todo ser humano. Todos nós temos os nossos problemas, né? E, sobretudo, temos uma reação natural de não acreditar quando alguma coisa muito grave acontece ou quando uma notícia muito pesada nos chega, a nossa primeira reação é duvidar. Mas eu acho que a explicação mesmo foi dada há muito tempo por um cidadão chamado Luís de Camões. No canto terceiro dos seus Lusíadas, ele fala do rei Fernando de Portugal, que quase fez Portugal ser destruído pelos castelhanos, os espanhóis. Então, um dos versos, Camões, olha o Sérgio Cabral, aqui minha memória, você não rouba, Cabral, deixa ela aqui. Camões diz que um rei fraco faz fraca forte gente. A gente tem uma tendência a se mirar, a se espelhar, mesmo discordando, na avaliação que nos dão as pessoas mais bem informadas, mais capacitadas pela estrutura que têm, pelas informações que têm, a julgar a gravidade dos problemas. E o que nós estamos vendo aqui no mundo são dois insanos que querem negar o fato objetivo de que o mundo acumula, nessa hora, praticamente 1.100.000 mortos pela Covid-19 e vai completar ainda hoje 38 milhões de casos dessa doença, que continua sendo tratada como uma gripezinha e que só atinge os fracos, porque os invulneráveis, Jair Bolsonaro e Donald Trump, estão aí posando gloriosamente, depois, claro, de terem todos os melhores cuidados médicos, gloriosamente de vencedores do vírus. Pena que a realidade não se conforma de acordo com o marketing. O marketing, ele simula a realidade. A realidade, é a verdade. Ela acaba se impondo. E eu temo que ela vá se impor aqui no Brasil, como está se impondo na Europa. Uma segunda onda, antes que os países possam tomar providências de vacinação em massa, antes que nós possamos desenvolver vacinas com eficácia avaliada em, pelo menos, segundo os técnicos, de 50% dos casos, para diminuir a transmissibilidade da doença. Antes que tudo isso aconteça, as mortes vão voltando, os casos vão regressando de forma galopante e as economias dos países, sobretudo, relutam em adotar as medidas de isolamento, que já estão virando conflito político, inclusive na França e na Espanha, porque elas estão combalidas de tal maneira que não aguentam uma segunda parada, como foi aquela que tivemos no auge da pandemia. Venceu a tese de Jair Bolsonaro de que a economia é mais importante que a vida humana, embora a economia seja uma atividade que só o ser humano pratique. Não me consta que haja, embora muitos tentem, cachorros economistas, burros economistas, vacas economistas. Os economistas e a economia são necessariamente humanos, ou, nesse caso, extremamente desumanos. A gente não tem animais economistas, mas a gente tem o boi bombeiro lá no Pantanal, né? Segundo a nossa ministra da Agricultura. Porque enquanto a gente tem a Covid-19 matando aqui no país, as nossas florestas também estão queimando, estão morrendo, e é isso. E a gente tem para nossa ajuda, a gente tem um boi bombeiro apenas.
Fernando pediu, perdi o Fernando Brito. Perdi mesmo, pessoal? Caiu a conexão com o Fernando? Tá Eu aí. acho que não. Agora sim. Mas eu Você falava que era o boi bombeiro. Diga. Posso seguir? Bom, eu dizia que era o boi bombeiro, porque a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que vinha sendo até agora uma pessoa ainda racional dentro desse governo, tentando evitar ali, né, que caíssem os cristais das nossas relações com a China, que afinal de contas é de quem nós dependemos hoje para as exportações, e tentando serenar os ânimos, ela entrou na bad trip do ministro Ricardo Salles e do presidente Jair Bolsonaro e disse que a redução do rebanho bovino na região do Pantanal, no centro-oeste, era responsável pelo crescimento dos focos de incêndio, uma vez que os bois comiam a palha seca e, portanto, eles reduziam a matéria inflamável que havia ali. Bom, vamos ver se houve mesmo essa redução. O Brasil teve, em 2019, uma queda, de fato, em seu rebanho bovino, e no centro-oeste foi de 0,4%. Portanto, de cada 200 bois, sobraram apenas 199. Certamente esse boi que faltou deveria ser o boi bombeiro, porque é impossível que a gente ache que uma área, por ter 199 bois, queime mais do que uma área que tenha 200 bois. Francamente, por mais que a gente tenha consideração pelo senhor boi bombeiro, é muito pouco para evitar incêndios. Segundo lugar, ao contrário do que se diz, o boi é um inimigo da vegetação do Pantanal e das áreas de pastagem natural que existem ali, mais sério do que o fogo. A formação de pastagens naquela região atingiu 50% das pastagens naturais, quer dizer, foi devastado o equivalente a metade das áreas de pastagens do centro-oeste, pastagens naturais, com árvores entremeadas, como é típico de Cerrado, foi reduzida a 50% do seu tamanho original. E são essas áreas, na sua maioria, que pegam fogo. Independente do boi comer o capim ou não comer o capim. Porque a matéria orgânica acumulada no solo, ela não só acontece dela ser incendiada espontaneamente, mas frequentemente acontece dela ser incendiada deliberadamente. Ora, com uma técnica de manejo que é natural, normal, na região, que tem que ser feita com muito cuidado, que tem uma regulamentação imensa para ser feita apenas em períodos úmidos, apenas em finais de tarde, apenas em áreas isoladas por aceros, e as queimadas criminosas que visam abrir com a destruição do meio ambiente, já que está destruído mesmo, por que não botar uma pastagem ali? Então, esse tipo de coisa, né, reduziu a ministra Tereza Cristina ao mesmo nível de idiotia do restante do governo em matéria ambiental. Começamos com o vice-presidente Mourão, dizendo que o satélite só passava uma vez por ano, em volta da Amazônia, por cima da Amazônia, para fotografar, e só no ano que vem a gente ia poder saber se havia ou não os incêndios que estavam sendo denunciados. Uma coisa é colocar o meio ambiente sob o comando de alguém que nem sequer sabe, né, que as órbitas dos satélites prevêem e conseguem fazer 2, 3 voltas no globo a cada 24 horas. É gente despreparada, incompetente, que tudo é capaz de inventar para justificar aquilo que querem realmente fazer. Transformar todos os espaços do Brasil em fonte de geração de lucros e de enriquecimento. É natural que haja, é natural que se crie boi, é natural que se plante soja, é natural que se plante milho, e é natural que se faça isso em grandes extensões. Mas, no século XXI, não há desculpa nem razão técnica para que a gente não faça isso de maneira controlada, e a primeira maneira de controlar é como se controla o gado. Colocar uma cerca político, administrativa e jurídica para impedir que os devastadores entrem nas áreas que são de proteção permanente. Se a gente não fizer isso, esses boizinhos, que não são bombeiros, vão lá e comem toda a vegetação.
tanto faz. Destruir por fogo ou por trator é a mesma coisa. É a destruição daquilo que nos sustenta. E como os nossos dirigentes são tão ligados à família, eu acho que eles deveriam pensar nas suas defesas dos valores da família, na defesa da mãe terra que sustenta todos nós. Quem não faz isso, quem ataca sua própria mãe, quem o sustenta, quem o mantém, é o pior, é o mais vil dos criminosos. Fernando Brito, que escreve no tijolaço.net. Para ler os textos de Fernando é só entrar lá, tijolaço.net. Fernando, muito agradecida por mais essa participação. Obrigada por trazer uma análise, por nos facilitar o entendimento do que está acontecendo aqui no país. Obrigada, viu? Um beijo grande para você. Um bom final de feriado. Eu vou continuar e eu acho que todos deviam continuar, porque vai ser muito interessante essa conversa com o Ideu. Tá? Porque, como eu sou antigo, tinha um ditado de um creme de cabelo chamado Gumex que dizia: Duralex, sed lex, no cabelo só Gumex. Duralex, a lei é dura, mas é lei. Sed lex. Marco Aurélio cumpriu a lei. Se foi com prudência, da maneira que deveria, menos importa do que o fato de que ele respeitou algo que está escrito no artigo 316 do Código de Processo Penal, que manda soltar quem tiver preso há mais de 90 dias sem justificativa do seu recolhimento. Está escrito, é límpido, é claro. Né? Luiz Fux, para variar, está jogando com a plateia, está tentando ressuscitar o espírito punitivista que agoniza nesse país desde que a Lava Jato se tornou, como deveria ser, uma operação questionada e impugnada pelas suas ilegalidades. Acho que é nesse sentido que Fernando Ideu nos explica daqui a pouquinho esse impasse ali no STF. Fernando Brito, um beijo grande para você, até a próxima. Oi, você.